Existem 3 leis que estão regendo a sua vida nesse exato momento. Saiba você ou não, acredite você ou não, existem 3 maravilhosas leis, mas que elas são chamadas de leis ocultas, porque a maioria das pessoas não tem consciência das leis que estão atuando e que tem a função de harmonizar, corrigir e equilibrar o nosso sistema familiar. Então vem comigo hoje, porque eu vou te explicar quais são as funções delas. Já se inscreve, clica nesse sininho aqui para você receber todas as informações. E vou te falar, hein? A última pode ser a que está acabando com o seu relacionamento. E a primeira lei que nós vamos falar hoje, então, é o pertencimento. O pertencimento, ele diz assim, ó: todos têm o direito e um lugar no sistema familiar. Cada membro da família, vivo ou falecido, tem o direito de pertencer ao sistema familiar. Quando alguém é excluído, seja por vergonha, julgamento ou um segredo, cria-se um desequilíbrio. O outro membro, inconscientemente da família, então ele pode representar, assumindo então o destino ou o peso desse excluído do sistema familiar. Exemplo prático, uma criança ela pode carregar a culpa ou a tristeza de um tio que foi rejeitado pela família. Então a mensagem diz assim, ó: ninguém pode ser excluído, todos têm um lugar no sistema familiar. É muito comum que você vai, por exemplo, num churrasco de família, por exemplo, no final de semana, e você vê essa lei gritantemente acontecendo aí na sua vida. É o tio alcoólatra que ninguém quer comentar sobre ele, ninguém quer falar sobre ele, e de repente um comentário, uma vergonha. Ai, ninguém fala do nome dele aqui em casa. Ninguém toca no nome desse tio. Ninguém fala mais sobre essa pessoa aqui. Nesse momento, só de você ter compactuado com isso, inconscientemente, você entra num modo de exclusão de um membro do teu sistema familiar, independentemente de como ele foi. A lei do pertencimento, então, ela está dizendo assim, que não importa o que aconteceu, ainda que eu não concorde, seja lá um abuso, e aqui a gente deixa isso muito bem claro, por exemplo, que ninguém tem que concordar com a situação, mas eu preciso dar um lugar que não é assinando um documento que este membro da minha família, ele vai deixar de ser do meu sistema familiar. Então, quando eu excluo, eu acabo fazendo o quê com o meu sistema? Ele fica em desordem. Então, isso daqui fica fora. Então, imagina que nós temos aqui o sistema todo bonitinho, as leis acontecendo toda bonitinha, mas o tio foi excluído. Então, o que acontece aqui? Alguém vai ter que preencher esse buraco aqui. Uma pessoa vai precisar se colocar nesse lugar. Por isso que aqui diz, então, que um membro inconsciente pode representar o excluído ou o peso do destino dele. Então, pode ser que ele ou fracasse nas áreas da vida, sendo triste, pobre, doente, que ele está trazendo esse tio no lugar para conseguir preencher, então ele diz eu por você, né, tio. Ou senão, ele pode continuar sendo e fazendo os mesmos comportamentos daquele que foi julgado. Então, os julgamentos que tira a pessoa do pertencimento e do direito dela pertencer dentro do sistema familiar. Então, uma sugestão dentro desse sistema, dentro dessas leis, no seu sistema familiar, é que você se retire dessas conversas onde é diferente um comentário de um julgamento. O julgamento, ele é maldoso, ele exclui, ele não concorda, ele não quer a pessoa sendo como ela é, ainda que seja do teu próprio sangue. Então, nesse momento, basta segundos para que isso bata dentro da tua história familiar, seja um julgamento externo, que você tá na roda de amigos, de repente você vai ter aquela conversa bem aleatória. Ai, fulana usa aquelas roupas curta, com aquele batom vermelho que eu não gosto e tal. Na tua história familiar, se você teve uma descendente tua que viveu os mesmos julgamentos por ser exatamente parecida com essa mulher que você julgou, você vai precisar compensar o que você acabou de julgar. Agora compense o que você acabou de excluir. Então, dentro do nosso sistema familiar, gente, ele tá cheio de abusos, ele tá cheio de agressores, tá cheio de escassez, tá cheio de fome, tá cheio de depressão, tá cheio de suicídios, de agressões. Tudo isso, quando eu olho lá fora e eu acabo inconscientemente julgando, eu estou fazendo o mesmo com os meus entes que vieram antes, os meus próprios ancestrais. Então, nessa postura aqui, eu entro dentro do meu papel e digo, eu sinto muito. Ainda que eu não concorde, porque a gente meio que é treinado a mente para que sempre fique observando e olhando, é diferente eu comentar o que faz aquela pessoa se vestir do jeito que ela se veste, usar as coisas que ela usa. Então, quando você tem esse tipo de olhar, é diferente de um julgamento quando você sente que ele é maldoso. Então, presta atenção nessa lei, porque ela é infalível. O sistema compensa. Falando então dessa primeira lei, que foi o pertencimento, nós vamos para a segunda lei, que é a ordem, ou melhor, a hierarquia e o respeito aos que vieram antes, tá? Então, esse daqui, ó. Aqui tá dizendo o seguinte: a família funciona como uma fila onde quem veio antes tem prioridade e deve ser respeitado, e isso não é sobre controle, mas é sobre honrar as raízes. Olha que lindo, gente. Quando um descendente
tenta ocupar o lugar de um antepassado, exemplo, um filho que assume o papel do pai ou da mãe. Ocorre aqui um desequilíbrio e afeta o fluxo, o fluir da vida. Exemplo prático, uma filha que cuida emocionalmente da mãe como se fosse ela a mãe. Ela carrega o peso que não lhe pertence. Quem veio primeiro tem precedência. Respeita essa ordem, libera o sistema e libera o fluxo. Então nós temos aqui a seguinte explicação. A ordem precede o amor. Por que a ordem precede o amor? O que está querendo dizer com essa frase? A ordem no sistema familiar, ela vem antes do amor. Por que a ordem vem antes que o amor? Porque se essa filha, ela quer ser a mãe, vamos pegar aqui uns bonequinhos, a gente vai fazer um movimento aqui, ó. Imagina que nós temos aqui uma filha que é pequenininha. E essa daqui é a mãe. Se essa filha, ela tenta ser maior do que a mãe, ela vem aqui, eu cuido de você, mãe, eu protejo você, mãe, ela desordena, ela enfraquece. Ela não está quebrando uma das leis mais importantes aqui, que a ordem, você veio depois, precede o amor que você sente por mim? Porque quando você quebra essa ordem e você me vê como pequena e você se sente maior, na postura de ser a grande, você está quebrando, o amor não está acontecendo aqui, porque a ordem, que é o respeito que você deve a mim, não está acontecendo. Eu atendo muitas pessoas vivendo situações assim, a minha mãe está doente, eu preciso ir no mercado para ela, eu preciso ir na farmácia para ela, eu preciso marcar as consultas dela, porém, o que acontece aqui? Ela não vai na postura da filha pequena, ela vai na postura de uma mulher maior, ela vai na postura da grande, tá? Então, ela vai ver a mãe dela pequena e ela vai se sentir a grande. Mãe, ó, frases que você vai ouvir que é quando a gente encontra essa desordem. Mãe, você não tem que fazer isso. Mãe, você tem que parar de fazer isso. Nesse momento, uma desordem muito grande está acontecendo. Filhos que vieram depois, que são pequenos, não dizem para os que vieram antes o que eles têm que ou não têm que fazer. Só de estar tentando fazer isso, aqui está mostrando uma desordem, um desequilíbrio, e isso precisa ser compensado. O que vai acontecer aqui? Essa é a mãe, essa é a filha que quer ser a mãe. Quando essa mãe aqui tem a sua própria filha, adivinha o que vai acontecer aqui? Ela não vai encontrar a mãe dela, porque aqui tá faltando. O que vai acontecer aqui? Normalmente, essa filha, ela vai procurar essa mãe e essa mãe vai estar aqui, ocupada sendo mãe da sua própria mãe. O que é muito comum que às vezes esses filhos fiquem mais próximos dos avós. Por quê? Porque a mãe está ocupada demais fazendo um monte de coisa, inclusive sendo mãe da sua própria mãe, que essa avó adota essa netinha como, agora eu vou cuidar de você. Então, não tem como o amor fluir aqui se não houver a ordem. Então, os que vieram antes têm precedência para os que vieram depois. Sem essa ordem aqui, não há amor. E você enfraquece quando você quer ser maior dos que vieram antes. Imagina que no mercado você tá na fila do pão. É normal que você tá na fila do pão e alguém chega e vai pra sua frente? Como é que você se sente quando você tá há 20 minutos na fila do pão e chega alguém e pega o pão na sua frente? Você vai se sentir bem com isso? Ou você vai se sentir muito irado? Assim funciona dentro do teu próprio sistema familiar. Então nós vamos agora para a terceira, e que eu considero muitíssimo importante, essa terceira. Então, nós estamos falando, primeiro, pertencimento é todos os que pertencem. Aqui é sobre a hierarquia. E agora, por último, que eu deixei aqui a cereja do bolo para vocês, que é onde mais eu vejo acontecer problema, que é a lei do dar e o receber. Essa lei, que se chama lei do equilíbrio, ela diz assim, ó: relacionamentos saudáveis são baseados no equilíbrio entre o dar e o receber. No sistema familiar, pais dão aos filhos e os filhos recebem. Mas entre casais e irmãos deve haver uma troca equilibrada. Quando alguém dá muito e recebe demais, a relação fica disfuncional. Um exemplo, um parceiro que sempre se sacrifica tudo pelo outro pode gerar um sentimento de dependência. O amor precisa de equilíbrio para prosperar. Então veja aqui, ó, pais dão e os filhos tomam. E os filhos recebem. Quando esses filhos, eles não tomaram essa vida, então eles não tomaram essa vida com completude.
com os ônus, com os bônus, com o que deu certo, com o que deu errado. Eles ficam achando que sempre faltou. Então eles vão para a vida e no relacionamento eles tentam preencher. Fazendo o quê? Nesse relacionamento, ele vai em busca de alguém. Vamos imaginar que aqui é você. Você e a sua parceira. E aqui são os seus pais. Quando você sai de casa achando que faltou, que você não tomou, porque os seus pais deram a vida pra você, mas você não tomou porque achou que faltou, você vai em busca disso aqui nesse parceiro. Eu fico sempre esperando que eles me deem mais. À medida que os pais mais vão dando para esse filho, mais ingrato ele fica e mais errado ele vai dar na vida. Porque ele precisa dar errado para os pais falar aquela frase bem clichê e se sentir culpado, dizendo assim, onde foi que a gente errou com ele. Então, se ele der certo, é como se eu tomei a minha vida, eu aceitei elas, então eu não tenho mais o que reclamar. Mas ele não aceita, ele acha que faltou mais atenção, que faltou carinho, que faltou presença, que faltou dinheiro, que faltou faculdade, que faltou dar um carro, que faltou dar um incentivo, que faltou. E ele vai jogar isso adentro da onde? Do trabalho, principalmente do relacionamento, os seus próprios filhos, quando pais assim eles forem, tá? Então aqui nessa lei do equilíbrio, do dar e receber, faz com que ele atraia sempre uma pessoa que tenha que dar tudo pra ele. E aí vocês vão ouvir muitas vezes dentro de relações, bem assim, eu faço tudo pra você. Tudo que eu faço na minha vida é só trabalhar pra dar tudo pra vocês. Eu faço qualquer coisa, eu me sacrifico, eu não compro nada pra mim, eu não faço nada pra mim, é tudo para vocês. Esse discurso é de quem está dando demais, né? Acontece que ela cansa disso. Eu não tô te pedindo. O equilíbrio de troca não tá acontecendo e essa pessoa às vezes se afasta. Às vezes ela vai embora e essa aqui fica. Mas eu fiz tudo. Tudo que eu fiz foi pra você. Pois é, mas ninguém te pediu pra fazer. Aqui entra um desequilíbrio. Por quê? Porque com os pais você recebeu a vida. Então você vai tomar essa vida dos pais e vai pra vida. Com o relacionamento, ele funciona assim. Eu te dou algo, você me dá algo. Eu dou mais um passinho, você dá mais um passinho. E assim existe um equilíbrio, existe uma dança. Quando somente um fica dando, a balança começa a pesar. E faz com que essa pessoa, estando tão em dívida com você, acaba se retirando porque ela já não consegue mais pagar essa dívida pra você. E aí ela se retira pra quê? Pra que você se reduza e a balança, o equilíbrio, se corrige no sistema novamente. Então está acontecendo o tempo todo com vocês. No trabalho você trabalha, você recebe. Na panificadora tu vai comprar o pão, tu tem que pagar lá no caixa pra você ter o seu pão. Então tudo é um equilíbrio onde eu quero ou não quero manter isso. Quando eu não quero mais manter esse relacionamento, eu paro de entregar. Quando eu não quero aceitar a vida que os pais me deram, eu não aceito o que eles deram pra mim. E aí o que acontece comigo? Eu me saboto. Eu não prospero na vida. Aí eu fico na vida passando, existindo, não vivendo nela. Tá? Então tudo pra mim aqui é muito desafiador. Nessa lei do equilíbrio de troca, nos relacionamentos, eu só continuo entregando pro outro quando eu quero manter um relacionamento com essa pessoa. Seja no trabalho, às vezes você tá esgotadíssima aí no seu trabalho, mas é porque você acha injusto o salário que tu ganha, você acha injusto o que você faz e a outra fica sentada e o outro não faz nada. Então tem desequilíbrio entre o dar e o receber. Que aqui ainda tem algo muito importante, que o único lugar que não existe equilíbrio de troca é com os nossos pais. Por isso que os pais dão a vida e os filhos tomam, os filhos recebem. No mais, entre casais, irmãos e outras relações, tudo precisa ter equilíbrio, senão não funciona. A vida é impagável, por isso que você tem que tomar essa vida dos seus pais, virar as costas e tchau. Quanto mais tu fica esperando, porque você achou que foi diferente com o teu irmão, que você achou que foi diferente com a sua irmã, que você achou que foi o que faltou, mais aqui você vai atrair mais disso, como se fosse um magnetismo de tudo aquilo que você acha que faltou aqui atrás. Então, muitíssimo obrigado por ter ficado aqui. Me sigam lá no meu Instagram também, eu coloco muito conteúdo por lá. E fique ligado, porque daqui a pouquinho tem mais informações aqui nesse canal pra vocês. Um beijo, fiquem com Deus. Prestem atenção aonde que está acontecendo o desequilíbrio lá fora, nas leis ocultas da sua vida. Beijo!